Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é escrito por Lucas, capítulo 24, versículo de 35 a 48. Ainda aqui o relato feito pela experiência dos discípulos de Emaús. Eles são enviados por Jesus a retornarem para Jerusalém, e após o retorno, ali eles perceberem tudo como Jesus havia dito, partilhado, Jesus ter feito uma retrospectiva da palavra, até chamado a atenção deles pela lentidão de compreender tudo o que estava nas Escrituras, eles retornam. E Jesus, então, os encontra, contando tudo, como tinha sido a experiência do retorno deles para Emaús, como Jesus havia aparecido entre eles, O versículo 36 do Evangelho de hoje contextualiza este segundo encontro de Jesus com eles. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medos, pensando que estavam vendo um fantasma. Eles ainda continuam, Mesmo com tudo, vendo, ouvindo mais uma vez, eles continuam, Tem dificuldade, eles estão muito impactados. Por isso o evangelista Lucas vai dizer que eles estavam cheios de emoção, de alegria, por isso tinham dificuldade, então, de perceber que ali mais uma vez era Jesus, Eles confundem Jesus com um fantasma. E Jesus usa aqui uma atitude que é muito forte e determinante. Jesus pede alguma coisa para comer, Já que vocês estão tão bloqueados, tão limitados em compreender, vamos lá, Jesus parece usar uma atitude até meio que apelativa. Não é, mas é como se fosse. Ele pede alguma coisa para comer. E eles dão um peixe. Eles deram um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. E aí Jesus fala: olha, era preciso que tudo isso acontecesse. Era preciso que o Filho do Homem, era preciso que eu morresse e ressuscitasse. E vocês são lentos para compreender isso, A conclusão, as últimas palavras do Evangelho de hoje, e Jesus exalta o valor do testemunho, Vós sereis testemunhas de tudo isso. Isso o quê? O que foi mostrado, o que foi dito, o que foi partilhado, o que Jesus apresenta aqui no Evangelho de hoje, que o Filho do Homem deveria morrer, que ele ressuscitaria. Ao partir o pão, os discípulos de Emaús perceberam: então vocês serão testemunhas disso. É esta a parte que Jesus chama a atenção. Meus irmãos, a experiência do caminho tem uma dinâmica muito forte. Nem sempre nós estamos caminhando na mesma direção. Nem sempre nós estamos na mesma velocidade. Nem sempre nós estamos no mesmo caminho, todos com o mesmo objetivo. Por isso Jesus, então, ele faz este movimento. Ele vai, ele volta, não retira o que disse, mas Jesus sabe que nem todos
de pronto compreenderão a missão, de pronto estão maduros na fé, no mesmo nível, mas cada um vai dando os seus passos, cada um vai tendo a sua oportunidade. É a experiência da nossa vida, o caminho é a nossa vida. Às vezes você frequenta a missa 1 mês, 2 meses, uma boa parte da sua vida, e a missa às vezes não toca o seu coração, ela não te preenche como deveria preencher, mas em algum momento você pode ser tocado de forma tão extraordinária que a partir daquele momento você nunca mais será o mesmo. Às vezes a experiência do caminho que você pode vivenciar num retiro, numa palestra, numa ação social, num gesto de bondade, em uma situação que te impacte, que te instrua a ser uma criatura nova, um ser diferente. O caminho aonde você vai encontrar Jesus é sempre um episódio espiritual, é sempre uma realidade espiritual, que ali em um momento isso vai te fazer ser uma criatura totalmente diferente. Quando Jesus diz, como vocês são lentos, né? E aqui este shalom de Jesus, né? A paz aqui não é uma paz superficial de um cumprimento da política da boa vizinhança, que é muito mais falsidade, a expressão verdadeira do amor de Deus, né? Mas esta paz esteja convosco. Nós vamos ouvir muitas vezes dentro deste contexto pascal, Jesus saúda a comunidade com shalom, uma paz verdadeira, uma paz profunda, aquela presença que leva à paz, que transforma, que rompe as barreiras do medo, da insegurança, da limitação. Shalom, a paz esteja convosco, uma paz verdadeira, uma paz profunda, a paz que remove os corações para viverem o amor, a partilha, a proximidade, viver a fé com alegria. Meus irmãos, hoje a igreja celebra Santo Isidoro. Ele foi bispo, né? Pai dos concílios da igreja e mestre também desta mesma igreja. Nasceu em uma família hispânica romana, foi educado num ambiente muito cristão católico. A proximidade com a sua mãe o fez não desistir da vida, e neste ambiente tão fecundo da fé cristã católica, esta família teve 4 filhos elevados aos altares da igreja. Santo Isidoro teve muitas dificuldades no aprendizado da alfabetização, os estudos iniciais da vida, mas a providência divina tocou de forma tão extraordinária a vida deste homem que ele se tornou um grande destaque intelectual da igreja. Por isso ele é considerado o pai dos concílios da igreja. Ele faleceu em 4 de abril de 636. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que a presença do Cristo que caminha conosco e abre a nossa inteligência, o nosso coração, para acolher de verdade este Cristo que é próximo, que é humano, ressuscitado, glorioso, entre nós, nos leve a caminhar com este olhar, né, perseverante, amoroso, caridoso, e que nos apeguemos então nas verdades trazidas pelo Cristo, onde também nós somos as suas testemunhas no mundo, né? Vós sereis testemunhas de tudo isso. Isso que a ressurreição, a partilha do pão, a Eucaristia, a partilha da palavra, a retrospectiva feita por Jesus do caminho de Emaús para esses discípulos, e testemunhas a caminho, né? O cristão é uma mensagem em movimento. O cristão é um evangelho dinâmico na ação do mundo. Por isso, dentro das grandes transformações, dentro
das realidades adversas, da dinâmica do mundo. Nós somos este sinal da presença de Cristo ressuscitado. Que Deus te abençoe a tua família, teu coração, os teus pensamentos, a tua fé, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.